Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 20, Psicometria. Mecanismos da psicometria. Expondo algumas anotações em torno da psicometria considerada nos círculos medianímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos, nos domínios da sensação à distância, não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento, que varia de criatura para criatura, tanto quanto a expressão fisionômica e as marcas digitais. Ou seja, cada digital é único, cada pensamento é único e, consequentemente, não existe um médium igual ao outro. Cada um tem a sua mediunidade do seu jeito. Assim, destacaremos que, em certos indivíduos, a onda mental a expandir-se, quando em regime de circuito fechado, na atenção profunda, acarreta consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos comuns para além do corpo físico no estado natural de vigília. O fluido nervoso ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, se incorpora aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção que se deseje plasmar, segundo a dileção da vontade, a preferência, a escolha, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Então, o pensamento de cada um que está naquele ambiente é onda eletromagnética, assim como todos aqueles que tiveram contato com aquele objeto que o médium está segurando, também emitiram onda eletromagnética, e como vimos em capítulos anteriores, essas ondas nunca chegam a zero, ou seja, elas existirão eternamente. Então, o médium acaba chegando ao que aconteceu. Ainda aqui, o fenômeno pode ser apreendido guardando-se por base de observação as experiências do hipnotismo comum, nas quais o sensitivo, muitas vezes pessoas em que a força nervosa está mais fracamente aderida ao corpo físico, ou seja, está dormindo, deixa escapar com facilidade essa mesma força que passa imediatamente ao impacto espiritual do magnetizador. Ou seja, o hipnotizado adormece e libera as energias que o hipnotizador passa a utilizar. O hipnotizado, na profundez da hipnose, pode, então, liberar a sensibilidade e a motricidade, transportando as limitações conhecidas no cosmo físico. Nessas ocorrências, sob a sugestão do magnetizador, o sujeito, né? Com a energia mental de que dispõe, desassocia o fluido nervoso de certas regiões do corpo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo denso, em local sugerido pelo hipnotizador, ou impede que a mesma força circule em certo membro. Um dos braços, por exemplo, que se faz praticamente insensível enquanto perdure a experiência, até que, ao toque positivo da vontade do magnetizador, ele mesmo reconduz o próprio pensamento revitalizante para o braço inerte, reconstituindo-lhe a energia psíquica temporariamente subtraída. Então, o que ele está dizendo com liberar a sensibilidade, o hipnotizado fica insensível, ou seja, não sente dor. Se ele segurar um objeto,
ninguém consegue tirar dele. Se for dado um comando de esticar o braço, ele não mexe o braço por nada. Temos aqui duas observações. Nós somos fortes e nós somos sugestionáveis. No capítulo anterior, nós vimos que o quanto somos fortes. E aqui vemos que somos sugestionáveis, somos adestráveis. Por isso precisamos estudar, ou qualquer um pode nos levar. Psicometria e reflexo condicionado. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado por intermédio da oração ou da concentração de energia mental para que, por si mesmas, desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo psicofísico-somático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos quais extraem a matéria das suas observações psicométricas. Então, basta elevar o pensamento e buscar o foco. Basta entrar em oração para que se consiga entrar em ondas vibratórias do que se procura. Aliás, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas, através das sensações instintivas de simpatia ou antipatia com que se acolhem ou se repelem umas às outras, na permuta incessante de radiações. Pela reflexão, cada inteligência pressente, diante de outra, se está sendo defrontada por alguém favorável ou não à direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Então, o médium que vem com essa faculdade é muito mais sensível, mas todos nós temos isso inato em nós. Basta percebermos o que nos acontece no dia a dia. Encontramos pessoas que nos parecem amigas de infância e outras que o santo não bate. As energias se repelem. Portanto, temos essa capacidade, porém em menor grau de intensidade. Sentimos a sintonia, a afinidade. E aqueles que estão muito abaixo ou muito acima de nós não estão na mesma vibração que a nossa. Portanto, não é questão de energia boa ou ruim. É questão de frequência vibratória compatível ou não. Função do psicômetra. Clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como por exemplo os da visão e da audição, transferindo-lhe a potencialidade para as próprias oscilações mentais. Então, ele tem a sua visão e a sua audição interior aumentadas, e assim consegue ver ou ver e ouvir o que aconteceu naquele ambiente ou com aquele objeto. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescentando muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, mas também opera o desdobramento do corpo espiritual em processo rápido, acompanhando o mapa que se traça às suas ações no espaço e no tempo, com o que obtém sem maiores embaraços o montante de impressões e informações para os fins que se tenha em vista.
Então, ele pode se deslocar. De posse de um objeto, o sensitivo consegue se transpor até o local onde a pessoa está ou onde aconteceu algo. Enfim, consegue ajudar através do seu desdobramento. Interdependência do médium. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Igualmente aí, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação. Então, ele precisa dos médios de sustentação, precisa dos seus mentores e daquele que comanda a agenda de trabalhos na casa espírita, aquele que tem o mandato mediúnico. Lembra que nos domínios da mediunidade, André nos explica como a agenda de trabalhos é feita. Quem não lembra, dá uma recordadinha lá no mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, ok? E como é fartamente compreensível, se os companheiros desencarnados ou encarnados da operação a realizar não guardam entre si os ascendentes da harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento mediúnico somente em circunstâncias muito especiais não se deixará influenciar pelos elementos discordantes, invalidando-se desse modo qualquer possibilidade de êxito nos tentames empreendidos. Como em todos os trabalhos, é preciso disciplina, comprometimento. Nesse campo, as formas pensamento adquirem fundamental importância, porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção. Fica aqui a observação de que se algum ou alguns médios de sustentação se dispersar, fatalmente vai comprometer o trabalho, porque o médium psicógrafo pode captar, além da energia que está no objeto, a energia emitida pelo médium disperso. Quem apresenta ao psicômetra um pertence de antepassados, na maioria das vezes já invocou a sua memória, e com isso, quando não tenha atraído para o objeto interesse afetivo, no plano espiritual terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos a reminiscências de que disponha, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrassensoriais do médium se coloquem no seu campo vibratório correspondente. Os recursos para facilitar o médium. Caso de desaparecimento. Noutro aspecto, imaginemos que determinado objeto seja conduzido ao sensitivo para ser psicometrado com vistas a certos objetivos. Para clarear a asserção, a afirmação categórica positiva ou negativa, suponhamos que uma pessoa acaba de desaparecer do quadro doméstico sem deixar vestígios. Buscas minuciosas são empreendidas sem resultado. Alguém se lembra de tomar um dos seus pertences de uso pessoal, um lenço, por exemplo. O médium se recolhe, ou seja, junta as suas forças. E, a breve tempo, voltando da profunda introspecção a que se entregou, descreve com minúcias a fisionomia e o caráter do proprietário. Reporta-se ao desaparecimento dele, explana sobre pequenos incidentes em torno do caso em questão. Esclarece que o dono desencarnou de repente e informa o local em que o cadáver permanece. Verifica-se a exatidão de todas as notas e, comumente,
atribui-se ao psicômetra a autoria integral da descoberta, o que não é verdade, porque o trabalho foi feito por um grupo de plano espiritual, os mentores, ou seja, é um trabalho em grupo. Entretanto, analisado o episódio do plano espiritual, ele revela outras facetas à visão do observador. Afeições que o amigo desencarnado a que aludimos possua na esfera extrafísica, interessando-se em ajudá-lo, em auxílio que se estende naturalmente à sua equipe doméstica, pensamentos agoniados daqueles que ficaram e pensamentos ansiosos dos que residem na vanguarda do espírito, entrecruzam-se na procura movimentada. Então, a família entra em sintonia com os espíritos que estão empenhados em ajudar, e a energia desse conjunto é que vai ajudar o médium. Por isso que a gente fala, é um trabalho em equipe. Alguém sugere a remessa do lenço para investigações psicométricas e a solução aparece coroada de êxito. Os encarnados veem habitualmente apenas o sensitivo que entrou em função, mas não raro se esquecem das inteligências desencarnadas que se incorporam à sua onda mental, fornecendo ao sensitivo todos os avisos e instruções referentes ao feito. Agentes induzidos. Todos os objetos e ambientes psicometrados são quase sempre francos mediadores entre a esfera física e a extrafísica, à maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores de telementação entre os dois planos. Esses objetos são capazes de guardar sensações e energias e são capazes de transmitir. Tudo o que falamos ou sentimos fica impregnado nas paredes. Por isso a importância do Evangelho no lar, porque nossos mentores nos ajudam a limpar as energias inferiores. Portanto, é nada difícil entender que, ainda aí, prevalece o problema do merecimento e da companhia. Se o consulente e o experimentador não se revestem de qualidades morais à presença do sensitivo, elementos desencarnados menos afins com a tarefa superior a que se propõem, e se o intermediário humano não está espiritualmente seguro, a consulta ou a experiência resulta em fracasso perfeitamente compreensível. Nossas anotações, demonstrando o extenso campo de influenciação dos desencarnados em todas as ocorrências da psicometria, como é natural, não excluem o reconhecimento de que a matéria assinala sistemas de vibrações criados pelos contatos com os homens e com os seres inferiores da natureza, possibilitando as observações inabituais das pessoas dotadas de poderes sensoriais mais profundos, como, por exemplo, na visão, através de corpos opacos, na clarividência e na clareaudiência telementadas, na apresentação críptica da sensibilidade e nos diversos recursos radioestésicos que se filiam notadamente aos chamados fenômenos telestesia. Telestesia é a percepção à distância. Bem, precisamos ter muito claro em nossa mente que somos únicos. Portanto, não podemos querer que um médium seja igual ao outro. Fazemos cursos de mediunidade para aprendermos a nos melhorar, aprendemos a aprimorar o dom que trazemos, e não para sermos médiuns em série.
E mais uma vez fomos alertados sobre a nossa responsabilidade quanto a nos melhorarmos, quanto à disciplina, quanto ao comprometimento. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.